Estamos aqui diretamente do 8º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica e com muita alegria recebendo o Wagner Leonhardt, que acabou de participar de um painel sobre a reforma administrativa. Eu sou Ulisses Ruiz de Gamboa, eu trabalho como pesquisador aqui no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu queria perguntar para o Wagner o seguinte: Wagner, os estudos mostram que o Brasil está acima da média mundial enquanto a salário de funcionalismo público e não tanto enquanto a quantidade de servidores públicos. Então, a pergunta é, você acha que a reforma administrativa devia focar mais na questão dos salários? Ulisses, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e de participar do 8º Fórum de Liberdade Econômica do Mackenzie e tratando de um tema tão importante quanto a reforma administrativa. De fato, se nós formos olhar para os dados internacionais, o Brasil ele não tem tantos empregados públicos ou servidores públicos em relação à sua população, mas tem um gasto com servidores públicos muito alto, especialmente comparando com a média da OCDE, mais de 3 pontos percentuais acima da média da OCDE. A OCDE com basicamente 10% e o Brasil com mais de 13% sendo comprometido com a força de trabalho no serviço público. Mas, apesar desse ponto, me parece que o ponto central para nós debatermos é a prestação de serviço público, né? A gente precisa de uma reforma administrativa para melhorar a prestação de serviço público no Brasil, que, infelizmente, deixa a desejar. E não deixa a desejar só ou pelo fato de ter funcionários públicos não comprometidos. Pelo contrário, a gente tem muitos funcionários públicos comprometidos, muita gente boa no serviço público. A questão é o sistema de incentivos, que é muito ruim no serviço público. Então, para mim, o primeiro ponto para se fazer a reforma administrativa é a melhoria da prestação de serviço público, especialmente para quem mais precisa, né? Para a população em vulnerabilidade, que precisa mais do atendimento dos serviços públicos. E o segundo ponto aí vem no ponto que você trouxe, que é a questão do equilíbrio fiscal, dos gastos públicos. O Brasil gasta muito com o serviço público, então ele precisa também fazer a reforma para equilibrar isso, ter mais flexibilidade, inclusive em momentos de crise, para manobrar e gerir a sua folha de pagamento, como acontece em empresas privadas, né? Em momentos de crise, a empresa se utiliza também da flexibilidade maior que tem para fazer ajustes e continuar sobrevivendo, prestando serviço, exercendo a sua atividade. Perfeito, obrigado. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, falando da parte de contas públicas, porque assim, se a gente pegar as despesas não financeiras primárias do governo geral brasileiro, quer dizer, o governo federal, estadual e municipal, os gastos com previdência, os gastos com pessoal são os que mais se destacam. Então, até que ponto essa reforma administrativa, além da questão da prestação do serviço, da eficiência da prestação do serviço, até que ponto ela auxiliaria nesse tão necessário ajuste fiscal, que, no geral, no Brasil, é feito sempre pelo lado da Receita? Ela, sem dúvida, tem um papel importante, porque é uma das principais rubricas de gasto do governo, e tem 2 problemas, né? Ela é muito alta, e ela é inflexível, você não consegue gerir ela, né? Ela só cresce e ela é estável, você não consegue fazer movimentos de ajuste quando há necessidade. Então, são 2 pontos. O primeiro, de você fazer um controle maior nessa despesa, e aí envolve não só uma mudança constitucional, mas envolve mudança nas próprias regras de carreira, na maneira como os servidores progridem, você tem muito mais a progressão por mérito que por tempo de serviço, então vão progredir aqueles que estão entregando um serviço diferenciado para a população. Então, passa por mudanças nas regras de carreira dos servidores, e passa por uma mudança também no regime de vínculo, para você também ter uma maior flexibilidade para, eventualmente, quando for necessário, poder fazer desligamentos, poder fazer downsizing, que é algo muito comum no privado, justamente para você ter a capacidade de manter a atividade, manter a prestação de serviço em bom nível, fazendo os ajustes necessários, quando especialmente se passa por momentos de crise, né? Muito bem, muito obrigado. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: vamos pensar um pouquinho nessa reforma tributária que está sendo proposta. Eu sei que a gente já está falando do outro lado, mas essa reforma tributária, pelo menos o que está proposto até agora na reforma, ela vai provocar uma grande centralização fiscal
nesse comitê gestor que vai administrar 1 trilhão e 200 bilhões por ano, que seria, grosso modo, a arrecadação do ISS, do ICMS e dos tributos federais que vão ser aglutinados. Então, se a gente vai para uma situação de aumento muito importante na centralização fiscal, será que isso pode ameaçar a reforma administrativa? O que você acha? Não necessariamente, mas eu vejo com preocupação uma maior centralização em Brasília. Eu particularmente acredito muito na federação e na autonomia dos entes, não só estados, mas municípios também. Inclusive, entendo que muito da crise de legitimidade da democracia passa por essa centralização maior no ente mais distante, que é o governo federal. Eu acho que quanto mais próximo você está da população, mais você legitima o representante político, mais a necessidade que ele tem de prestar contas para a população. Então, você dá mais força para municípios, dá mais força para estados, para mim é fortalecer a democracia, além de você ter alguns benefícios como maior competitividade, os estados que estão performando melhor servirem de exemplo para outros estados. Então, eu particularmente acho que o movimento de centralização é ruim por si só. Acho que para a reforma tributária também tem esse efeito de centralização que é negativo, e pode sim ter efeitos na questão de discutir a reforma administrativa, porque com maior poder em Brasília, maior poder também as corporações que gravitam em Brasília vão ter, e de pressionar os representantes que estão distantes do povo, de não fazer mudanças ou fazer mudanças mais suaves, né? E não aquelas que o país efetivamente precisa. Então, acho que quanto mais próximo estiver da população, mais chance tem de a população pressionar por mudanças efetivas. E mais uma pergunta, para a gente finalizar. Você não acha que, para que a reforma administrativa realmente acontecesse no grau necessário, vamos dizer assim, a gente não teria que passar, no Brasil, por uma mudança de mentalidade, por uma mudança cultural no país? Eu acho que passa por uma mudança, de certa forma, de ponto de vista, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta do impacto que um sistema mal formulado, com um sistema de incentivos inadequado, tem na sua vida diária, né? O serviço público está em todos os pontos da nossa vida, né? É na educação dos filhos, é na saúde, é na segurança pública, é nas ruas e estradas. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta que você ter um bom sistema público, um sistema moderno, um sistema com incentivos adequados, vai refletir numa melhoria de vida para todos, né? E especialmente, como eu falei no início, para aqueles que mais precisam, para os mais pobres, né? Então, acho que é muito uma mudança de percepção, as pessoas se darem conta de como modernizar o Estado tem a capacidade e a potência de fazer diferença na vida de todos os brasileiros. Wagner, muito obrigado aqui pela sua presença e pelas suas respostas aqui às nossas perguntas. E boa sorte, e vamos todos trabalhar para que essa reforma administrativa aconteça no grau que o país precisa. Obrigado. Obrigado, Ulisses. Foi um prazer.